A conferência desse ano, ela tem uma estrutura toda voltada para a glória de Deus. E a própria sequência das palestras e das pregações, ela vai mostrar que há uma lógica para você poder entender como Deus é glorificado na sua vida. Você aprende a glorificar Deus no culto. Você é instruído a glorificar Deus no culto. E essa instrução do dia do Senhor, no domingo, ela passa pelas casas todos os dias da semana no culto doméstico. É o que nós vamos ver agora. E a glória que é dada no culto público e no culto particular, ela invade o meu trabalho. É o que nós vamos ver amanhã pela noite. E não só o trabalho, mas tudo que a sociedade faz. Literatura, artes, cinema, teatro. Tudo que eu vou fazer é para a glória de Deus. Mas deixando claro, ninguém glorifica a Deus nessas outras coisas se primeiro não aprender a glorificar a Deus no culto público e na sua própria casa. Quero lhe convidar a abrir a palavra do Senhor, Salmo 78. Esse salmo vai ser o salmo que eu vou expor no domingo à noite, certo? Então, como pregação. Minha proposta agora não é expor o salmo, nem qualquer outro texto, mas avaliar à luz da Escritura o tema de como glorificar a Deus no culto doméstico. Salmo 78, versículos de 1 a 4. Salmo didático de Asaf. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Não encobriremos dos nossos filhos as maravilhas que vimos do nosso Deus. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Deus eterno, quando nos achegamos ao Senhor mais uma vez para sermos instruídos pela Tua palavra, rogamos a Ti, Senhor, que o Teu Espírito, mais uma vez, compreenda, Senhor Deus, toda esta congregação, encha-nos, Senhor Deus, e nos clareie nas nossas mentes, no nosso coração, as verdades do Teu Evangelho, para que possamos cumprir as nossas obrigações, não apenas na igreja, mas no dia a dia do nosso lar. Exorta-nos, repreende-nos, anima-nos, Senhor. Tudo isso para a Tua glória nós te pedimos. Amém. Hoje em dia, você quer ver um pai em apuros, basta você perceber numa reunião de oração ou numa reunião qualquer da igreja, o pastor pedir para que o filho daquele cidadão ele possa orar em público. Porque o pai tem medo. Quando ele tem medo? Quando ele tem consciência que o trabalho que ele deveria ter feito durante toda a semana e durante toda a vida dele não foi feito. Então ele teme, porque ele sabe que o filho ele não vai aprender a orar naquela hora, naquele momento. Ele vai ter dificuldades, a oração vai ser truncada, ele não sabe como se relacionar com Deus, ele não sabe a quem se dirigir, por meio de quem, ele não sabe nada. Porque só há um momento da semana que ele ouve falar de Deus, no domingo. Essa pessoa, ela só ouve a respeito de Deus no dia do Senhor.
E com isso, o problema não é só numa reunião de oração, o problema é no dia a dia. As famílias são cada vez mais fracas, nossos filhos cada vez mais mundanos, com conceitos a respeito de casamento, criação de filhos, trabalho, emprego, que são completamente seculares. De onde vêm essas coisas? Não foram instruídos nas suas casas. Não só isso, se for mais adiante, é muito fácil você identificar na igreja qual a família que tem o culto doméstico e qual a família que não tem. Olhe para os filhos. Sejam jovens, sejam mais velhos, sejam mais novos, sempre haverá ali algum tipo de sinal. Você vai ter no bebê, na criança, a inquietação. No jovem, o desejo de ir no banheiro, de tomar água, de fazer qualquer coisa mesmo, de ficar no culto. Isso vai acompanhando a vida. Por que ele é inquieto no culto? Porque ele passou a semana inteira lidando com coisas que são completamente distintas do culto. Numa sociedade onde você está todo o tempo com a tela, e a tela é extremamente dinâmica, e tudo que você faz hoje em dia é dinâmico, é rápido. Você passa a semana inteira assim, você não tem habilidade para lidar com o culto. Você não sabe orar, você não sabe fazer boas escolhas a respeito da sua própria vida. Você não sabe nem mesmo se comportar no culto público. Porque você não aprendeu isso na sua casa. É muito interessante perceber que nós começamos a aprender teologia e aprender também, especialmente, a lei do Senhor. E tem um mandamento, especialmente um mandamento, que nós aprendemos para usá-lo contra Deus. O quarto mandamento foi aprendido pela Igreja Reformada e é usado contra ele. Porque o sujeito ele acha agora que se ele vem para o culto no dia do Senhor, manhã e noite, fica para a escola dominical, ele resolveu todos os problemas da vida dele. Ele cumpriu com todas as obrigações como um pai, como mãe. E a partir dali ele não deve mais nada a Deus. Porque o quarto mandamento ele guardou. Só que ninguém aprende a glorificar a Deus no culto público se não passar semana aquecendo o seu coração na sua casa. Isso nunca vai acontecer. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você fez culto doméstico com sua família? Deixa eu ir mais além um pouco. Com que frequência isso acontece? Porque pode ser que você possa fazer a resposta, Você possa ter aquela resposta rápida, ontem, mas aí fazia um mês que você não fazia. Então a questão não é só o último dia, mas qual a frequência que isso acontece na sua casa? Como você faz isso? Como você adora em casa com a sua família? Queria dividir minha palestra aqui em algumas partes. Você tenta ser o mais rápido possível. Vou tentar lançar rapidamente algumas bases teológicas a respeito do culto doméstico. Depois mostrar que é um dever, especialmente dos pais, falar um pouco sobre o culto doméstico no dia do Senhor, como implantar esse culto doméstico, as objeções que são óbvias e a gente chega numa conclusão. Então, a primeira parte é fundamentar isso à luz da Escritura. Vá comigo, por favor. Carta aos Efésios, capítulo 3, versos 14 e 15. Palavras do apóstolo Paulo. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda família, tanto no céu como sobre a terra. A família que está no céu e a família que está
na terra. Todos tomam o mesmo nome dessa família, a família do Senhor. Então, existe o conceito de família a partir do céu. Porque como Deus se revela? Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Daqui você já compreende que aquela teologia falsa a respeito da solidão de Deus, né? Existe um conceito de solidão de Deus genuíno, mas esse conceito é completamente equivocado. Que Deus vivia sozinho na eternidade, e aí por isso ele, se sentindo só, ele resolveu se relacionar com o homem. E aí você trata como se Deus fosse um coitadinho, vivesse a vida inteira só, e ele triste, faltando-lhe algo, então ele busca se relacionar com o homem. Ora, se falta algo em Deus, Deus não é perfeito. Se Deus não é perfeito, ele não pode ser Deus. Deus habitava na eternidade pleno de glória e nada lhe faltava, nem mesmo relacionamento, porque ele vivia em trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o conceito de família começa na trindade, de onde se toma o nome, tanto no céu como na terra. Então Deus resolveu criar todas as coisas e colocar o homem no jardim do Éden e então fazer um pacto. Essa é uma relação que precisa ficar sempre clara. Deus, quando cria um homem, ele não criou o homem já dentro de um pacto, mas Deus criou o homem para um pacto. Ele colocou no jardim e então revelou a lei. E ali se estabeleceu um pacto entre Criador e criatura. E eles viviam bem, a família do céu e a família da terra, em plena comunhão. Eles se encontravam, né, e havia acesso direto do homem ao seu Criador. Até o momento que o homem peca, né, e quando há o pecado na casa do homem, perceba que há uma relação do pecado não só com Adão, mas também com Eva, para mostrar que, né, toda a investida de Satanás não foi simplesmente no cabeça, mas em primeiro lugar para retirá-lo como cabeça, buscando sua esposa, e ele aceitando essa condição, não sendo aquele que vai guardar a sua casa, mas deixa a sua casa conversar com Satanás e com a idolatria, e então se estabelece a quebra do pacto. Então, um pacto que era chamado pacto das obras, o homem feito perfeito, e poderia então cumprir as ordens do Senhor, mas porque o homem decidiu, né, quebrar esse pacto, então agora há uma separação entre Criador e criatura. O que é que Deus faz daí em diante? Ele vai trazer um novo pacto, um pacto de graça, ainda no Antigo Testamento, especificamente no capítulo 3, verso 15, quando é dada a promessa, a primeira promessa do Evangelho de Cristo. A semente da mulher vai esmagar a semente da serpente. Então o que havia acontecido no capítulo 3, verso 8, que foi a separação, a fuga do homem e da mulher, se escondendo do próprio Deus. Então Deus vai até eles, e depois de inquiri-los, forma um novo pacto em Cristo. É derramado o sangue do Cordeiro, capítulo 3, verso 21, e é restabelecido o pacto através do sacrifício. O sacrifício passa a ser a condição pela qual o homem vai se relacionar com o seu Criador. Por meio do derramamento de sangue haverá remissão de pecado. E isso não só na vida de Adão, mas se você acompanhar comigo, ainda no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 8, Gênesis 8, verso 20, na aliança que é feita com Noé, depois de Noé sair da arca, verso 20 diz assim: levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz.
Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Observe, o que havia antes do dilúvio é que o coração do homem, todo o desígnio do coração do homem era mau. E quando o dilúvio cessa, Deus volta a repetir a mesma verdade. O desígnio de todo o coração do homem é mau. Para apresentar aquele que lê a Escritura que o dilúvio não é redentivo em si. O dilúvio não resolveu o problema da raça humana, mas o sacrifício. Porque se o dilúvio fosse redentivo, não haveria sacrifício. Mas depois do dilúvio, o homem vai se relacionar com o seu Criador por meio do sacrifício, do derramamento de sangue de animais. Isso vai voltar a ser dito também, com o livro de Jó, um livro de sabedoria. Abra comigo. Jó, capítulo 1. Verso 5. Capítulo 1, verso 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Veja como é que Jó santificava os seus filhos. Ele sacrificava pelos seus filhos. Como ele fazia isso? Continuamente. Jó tinha, em primeiro lugar, consciência que ele tinha responsabilidade sobre os seus filhos, que ele deveria trazer a redenção para a sua própria casa, e isso continuamente. Há um aspecto aqui de continuidade pela imperfeição do próprio sacrifício, porque precisava ser repetido até que o de Cristo viesse e resolvesse o problema como um todo. Mas, por outro lado, você precisa entender que a continuidade é a frequência com que a palavra é trazida para a minha casa. A obrigação do pai, do cabeça, não só uma vez na vida, nem no mês, mas todo dia, continuamente. Então, a festa da Páscoa mostra que há uma ligação dessa ordem dada a Deus para os pais, não somente em sacrifício, mas também no ensino, na instrução a respeito dessa redenção. Volte comigo, por favor, Êxodo capítulo 12. Os irmãos sabem bem que a Páscoa representa exatamente o último das pragas que foram trazidas sobre o Egito, mas também a redenção do povo. Porque Faraó disse que mataria o primogênito de Israel, e Deus diz: não, eu vou matar o teu primogênito. E aí, para que não houvesse morte na casa de Israel, é ordenada esta festa, que seria perpétua. Qual é a festa? Você vai matar um cordeiro, e há uma ligação sempre com a família. Veja, a partir do verso 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Ele vai explicar como se dá o sacrifício, mas o primeiro ponto é: cada casa precisa de um sacrifício. O cordeiro precisa ser morto pela minha casa. Quem vai fazer isso? O pai. É ele que vai separar o sacrifício. É ele que vai trazer para a sua casa. É ele que vai reunir a família para ver o sacrifício. Porque o sacrifício era feito primeiro em casa e depois ele era levado à congregação. Primeiro na minha casa e depois na congregação. Isso vai servir de ensino para os nossos filhos. Verso 21 em diante. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse:
escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Vocês vão apresentar essa história e vão dizer: essa é a nossa história. Preste atenção no detalhe. Essa é a primeira geração. Mas ele está dizendo que isso aqui é uma ordem perpétua. Todas as outras gerações que passarem de Israel e vierem a existir depois desse fato, todas vão dizer exatamente o mesmo a seus filhos: essa é a nossa história, essa é a nossa redenção, e a minha fé é a fé para os meus filhos. Não é a história, né, não é a história de alguém que aconteceu, porque geralmente as pessoas falam a respeito de um Jesus histórico, de um Redentor histórico, que está provado que ele existiu, mas isso é muito impessoal. Para que eu possa adorar o meu Redentor, ele é meu Deus, ele é meu Senhor, ele não é só o meu Redentor, ele é o Redentor da minha casa, e você tem que falar isso não só para o seu coração, mas para os seus próprios filhos. É dentro desse contexto que a gente volta lá para o Salmo 78, rapidamente, para reler só os versos 3 e 4. Quando o salmista diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Interessante que na linguagem da antiga aliança, maravilhas, sinais e maravilhas, tem ligação com a revelação do próprio Deus. E uma das mais fortes revelações do próprio Deus é a redenção na Páscoa, na saída do Egito. Ali foi uma grande maravilha. Então, a maior história que eles podiam contar para os seus próprios filhos era a redenção que alcançaram pela morte do Cordeiro na saída do Egito. Então, você não guarda somente para você, mas você fala para o seu coração e para os seus próprios filhos. E ele diz assim: não encubra. Revele, não encubra. Isso vai acontecer também na literatura profética, Zacarias, capítulo 12. Verso 10. Sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimon no vale de Meguido. A terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte, a família dos Simeitas à parte, e suas mulheres à parte, todas as mais famílias, cada família à parte, e suas mulheres à parte.
O livro de Números, que nós encerramos há 2 semanas a exposição, ele traz muitas vezes esse tipo de citação, a família de Levi, a família de Dan, e ele vai dizendo como é que deveria ser ali reunida a família para servir ao Senhor. Quando eles vão prantear, quando eles vão chorar, quando eles vão se alegrar, na ligação aqui direta com o Messias, cada família vai adorar o Senhor. Israel vai adorar o Senhor no culto público, mas cada família à parte vai adorar o seu próprio Deus. Para a gente poder perceber que isso também é uma verdade no Novo Testamento, abra comigo Atos capítulo 2, verso 39, no sermão de Pedro. Pedro diz assim, verso 39, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Nós temos inúmeras outras citações, 1 Coríntios 7, verso 14, falando que os filhos dos crentes são santos. Efésios 6, 1 a 4, ensinando a instrução dos pais aos filhos, não apenas, citando ali o 5º mandamento, não apenas a obrigação dos filhos para com os pais, mas também a instrução e disciplina dos pais para com os filhos, porque essa é a obrigação daqueles a quem Deus deu autoridade na casa. E com isso você percebe que toda autoridade traz consigo grande responsabilidade. Quando você bate no peito para dizer assim ao seu filho, faça porque eu estou mandando, e ele pergunta, mas por quê? Aí você diz, por um motivo simples, porque eu sou seu pai e você é meu filho. Não existe motivo melhor do mundo para o seu filho lhe obedecer. Mas a autoridade, ela traz consigo responsabilidade. E o fato de você ter autoridade sobre o seu filho, lhe traz grande responsabilidade a respeito da adoração. Na Confissão de Fé de Westminster, capítulo 21, seção 6, falando do culto, diz assim: Deus deve ser adorado em todo o lugar, em espírito e verdade, tanto em famílias, com a frequência, diariamente, e em secreto, estando cada um sozinho, como também mais solenemente em assembleias públicas. Onde é que Deus deve... Como? Em espírito e em verdade. A partir de onde? Da minha casa. Com que frequência? Diariamente. Você que gosta também de bater no peito para dizer que é confessional, aí uma boa ordem da Confissão de Fé de Westminster, fazer o culto doméstico diariamente. Existe um outro documento também dos padrões de Westminster, o Diretório de Culto, que infelizmente não foi subscrito pela nossa igreja, não foi adotado pela IPB, que cobra dos pastores a responsabilidade do culto público, não apenas na casa deles, mas o ensino para a igreja e a cobrança da igreja. Diz assim: portanto, cabe aos pastores, entre seus diversos deveres, pressionar toda sorte de pessoas a executarem esse dever pela manhã e à noite. Imagina se a gente vai cobrar, vamos começar a cobrar só pela manhã. Manhã e noite, e em outras oportunidades. É também dever do cabeça de cada família zelar no sentido de que ele mesmo e todos que estão sob a sua autoridade sejam diligentes nisso diariamente. Você percebe que há uma repetição da frequência, sempre é diariamente, frequentemente, quantas oportunidades nos forem dadas. Existe um terceiro documento que eu vou citar agora, que é o Diretório de Culto Doméstico da Assembleia de Westminster, que foi promulgado em 1647 e serviu mais para a Igreja da Escócia. Ele diz assim: se há entre eles alguma família, instruções para os pastores,
Devido à costumeira negligência, a própria substância do dever do culto familiar, a Assembleia determina e aponta ministros e presbíteros para investigarem e averiguarem nas congregações, sob seus respectivos cuidados, se há entre eles alguma família ou famílias que costumam negligenciar este necessário dever. E se for descoberta tal família, o cabeça da família deve ser primeiramente advertido em privado a corrigir sua falta. E em caso de insistência na falta, deve ser solene e seriamente advertido pela sessão, concílio ou conselho. Após o que, se ele continuar negligenciando o culto familiar, deve ser, por sua obstinação em tal ofensa, suspendido e impedido de participar da ceia do Senhor, visto ser justamente considerado indigno de comungar enquanto não se corrigir. Você imagina a gravidade de como os nossos documentos tratam um pai e uma mãe que não fazem o culto doméstico na sua casa? Você primeiro vai ser advertido, depois você vai ser levado para o conselho da igreja. E se mesmo assim você se demonstra obstinado, você vai ser retirado da ceia do Senhor, porque ficou claro que você não tem condições de comungar com a igreja. Agora vejam um exemplo contrário a isso. Josué capítulo 24, um texto extremamente conhecido. Abra comigo. Josué capítulo 24, versos 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O contexto de Josué é entrada na terra. Então ele faz aqui uma referência ao rio, né? Os que estão atrás, ou seja, antes da entrada na terra, e os que entraram, os que estão entrando agora. Então, como é que vai ser a partir de agora? Vocês têm que decidir. Ou vocês adoram aos antigos ídolos que sempre adoraram, ou vocês vão adorar ao Senhor. Percebe que a vida é assim. Não existem 3 vias. Não existem muitos caminhos. Existe o caminho do Senhor e o caminho que é contrário ao Senhor. Uma porta larga, uma porta estreita. Um caminho largo e um caminho estreito. Josué diz: eu não sei o que vocês vão fazer. Havia um limite na liderança de Josué. Não tem como obrigar todos a servirem a Deus. Mas ele disse: uma coisa eu posso. Na minha casa, o Deus que vai ser servido é o Senhor. Então, na minha casa, né, usando a expressão de hoje em dia, né, minha casa, minhas regras. Na minha casa, o Deus que vai ser servido é o Senhor, não há opções. Porque todo o esforço da sociedade é para que você deixe os seus filhos livres. Os filhos escolhem um colégio que vão estudar, escolhem, né, os amigos que vão ter, o que vão assistir na televisão, a igreja que a casa toda vai congregar, e agora escolhe até o Deus que vão servir. E você ouve da boca dos crentes eles dizendo assim: não, isso aí eu vou deixar para o meu filho, quando ele crescer ele vai escolher a religião que ele vai ter. Ah, se você tivesse condições de conversar com Josué, a resposta dele seria: eu não sei o que você vai fazer na sua casa. Na sua casa manda você. Mas na minha casa, nós vamos servir ao Senhor. E ele chama a responsabilidade para si, porque é a responsabilidade do pai, do cabeça do lar. Fazendo um paralelo com o 2º mandamento, né, e com o 4º mandamento especialmente, são mandamentos que estão mais ligados com o cabeça. Especialmente o 4º mandamento, relativo ao dia do Senhor. Porque diz: nem tu,
Nem o teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Ou seja, ele está falando com o cabeça, com quem manda na casa. Quem vai organizar a casa para o culto no dia do Senhor, esse tem responsabilidade de trazer o evangelho para aquela casa. Algumas referências a Josué, que nos envergonham ainda mais, comparando a ele, é porque ele tinha 100 anos. Então, é um homem que no final da vida ainda era zeloso com a sua casa. E o fato de ter 100 anos também nos ensina que ele estava perto da morte. Mas nem perto da morte ele esqueceu dos seus filhos. Existe um caso, né, do Dr. Joel Bick, no livro que ele fala sobre culto no lar, o nome é Adoração no Lar, mais especificamente. Nesse livro, ele cita um irmão dele. Esse irmão parece, inclusive, se desviou no meio do caminho e é citado isso. Mas esse irmão dele diz assim, chorando num dia de um aniversário de casamento dos pais. O irmão chorando, ele dizia ao seu pai. Primeiro ele se dirigiu à mãe e disse que agradecia pelas orações da mãe. E depois ele disse, eu queria agradecer ao Senhor todos os dias que o Senhor leu a Bíblia para mim. Se um homem já casado, com filhos, e especialmente nas noites do dia do Senhor, que o Senhor abria o livro O Peregrino e nos ensinava as maravilhas do Evangelho à luz daquele livro. E ele em lágrimas dizia isso ao seu pai, agradecendo pela palavra que foi pregada. O que é que seu filho vai ter para agradecer a você? O que é que ele tem para te agradecer? Culto no lar, ele retira os ídolos da nossa casa. Lembrando mais uma vez Josué, ele diz assim, retirai os ídolos e coloquem em servir ao Senhor. Ou seja, a casa nunca ela é neutra. Não existe neutralidade na nossa casa. Ou ela serve a Deus, ou ela serve ao mundo. Parte do pai tomar a frente e dizer, nossa casa serve ao Senhor. Uma citação rápida do pastor Tiago Bahia, ele diz a respeito do culto doméstico. Pode ter certeza que só teremos reforma e avivamento na nossa igreja se começarmos a adorar o Senhor em nossa casa e rejeitarmos os Baais, Balaíns, Moloques e outros deuses da nossa cultura e sociedade. Portanto, pai, marido, se você tem desprezado o culto ao Deus do universo no seu próprio lar, a probabilidade é de que sua casa, se não for pela graça de Deus, servirá ou já está servindo a outros deuses. Então nós temos uma base teológica, nós temos uma base confessional para o dever, e agora nós vamos tratar de como implantar o culto na nossa casa. O que é que preciso ter em mãos? Sempre, quando a gente fala sobre esse assunto, na igreja, nos cantos da igreja, nas próximas visitas, que eu sei que vai ser assim, os irmãos sempre perguntam, pastor, eu fiquei extremamente envergonhado com aquela situação, mas eu quero saber como eu faço. Então nós vamos ter agora uma parte onde nós vamos aprender exatamente o que fazer. Primeiro, o que ter em mãos. É preciso ter a Bíblia em primeiro lugar, nas suas mãos. Não é porque a gente às vezes inventa tanto, tem que ter tal livro e tal estratégia. Você precisa ter em primeiro lugar a Escritura nas suas mãos. E trabalhar com seus filhos à medida do que ele pode entender. Experiência na minha casa. Minha filha não tem nem 2 anos ainda. Mas há 2 anos, há 1 ano e 10 meses que ela está conosco. Todos os dias, ela pelo menos um culto ela teve na casa dela. E nós não sabemos qual é o impacto disso espiritualmente, porque sabemos que existe. Que o Espírito Santo age na vida das nossas crianças. Mas nós vemos sinais. Os sinais.
você percebe que quando fala em Deus, em orar, em fazer o culto, a expressão dela começa a mudar. E ela vai se acomodando àquela hora da vida dela. Então, toda vez que cita a palavra Deus, é hora de orar, é o culto. Então, ela entende isso. Você vai ler algum texto, nós fazemos isso, cantamos e oramos. E a partir de uns dias atrás, que ela começou a falar algumas palavras, a gente começou a pedir para ela expressar os motivos de oração dela. Isso é muito interessante. Ela sempre tem o mesmo motivo, porque são as mesmas palavras que ela sabe dizer, né? Então, são sempre os amiguinhos dela da igreja. É uma lista perene, manhã e noite, que ela sempre cita. Mas ela está participando do culto. Quando ela for maiorzinha, tem outras etapas. Você pode dar você vai ler, por exemplo, 20 versículos. 5 para um, 5 para o outro, 5 para sua esposa, 5 para você. Todo mundo vai participar da leitura bíblica. Depois você pode usar, à noite a gente usa um livro. Nós estamos lendo o livro ABC de Deus para a Vida, do Dr. Joel Bick. Então é uma forma mais lúdica, tem a citação da Escritura, mas tem a aplicação, né? E eu vejo sempre, Ellen lê com empolgação, né? Muito mais gesticulando do que lendo, para ela poder entender o que está sendo feito ali. Então, fuja dos padrões, irmãos. Isso é uma experiência. Eu estou dizendo que deve ser sempre assim. Lá em casa a gente conseguiu dessa maneira. Mas o que você precisa ter é a Escritura. Se você puder ter, né, o saltério ou, né, algum tipo de inário na sua casa, você deve ter para cantar os salmos com seus filhos. Mais adiante você pode ter memorização dos versículos, né? Livros edificantes para os seus filhos poderem ler. Então, o primeiro, o que eu preciso ter? E segundo, onde a gente vai fazer o culto? Onde for melhor na sua casa. Existem uns que preferem na mesa de jantar, outros preferem na sala, né? Lá em casa a gente faz um na mesa de manhã e outro à noite no quarto, né, de Eva. Mas pode ser na sala. Tem que ser num lugar onde as pessoas se desconcentrem menos. E aí, nesse lugar, não pode haver celular ligado, telefone ligado, nada desse gênero. Para que as crianças foquem exatamente no que é principal. E aí, primeiro, isso vem da gente, né? Porque isso é difícil, mas hoje em dia você passar 10, 15 minutos sem olhar o WhatsApp é um martírio para muita gente. Mas se os pais não derem o exemplo, desligar o celular, virar o celular e sair de perto na hora do culto, eles nunca vão entender que ali está o que há de mais importante na vida deles no momento. Então, naquela hora, todo mundo que está em casa participa. E nada que está fora de casa entra na nossa casa. Então, onde vai se dar? Onde for mais conveniente. Quando? Existe uma expressão na Escritura, e especialmente no Antigo Testamento, particularmente no Salmo 92, a respeito do sacrifício, né, que era feito manhã e tarde, ou manhã e noite. Isso ganhou tanta força no período dos puritanos que boa parte dos devocionários tem o nome manhã e noite. Por exemplo, de Spurgeon é manhã e noite. Porque você tem uma porção da Escritura para manhã, uma porção da Escritura para noite. Mostrando que você começa o seu dia, antes de qualquer coisa, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Primeira coisa que a gente faz em casa é buscar a face de Deus. Durante as refeições, né, nos intervalos de cada tempo expediente para trabalhar, na refeição a gente para e menciona o nome de Deus, dando graças a Deus pelo pão, mas não só pelo pão. Preste atenção nisso. Para muitas famílias, a única menção de Deus é durante a refeição. E aí parece que só de pão vive o homem. Mas o versículo é: nem só de pão vive o homem. Não só na hora em que eu vou me alimentar, mas também nem só pelo pão eu vou agradecer. Ensine os seus filhos a orar pela igreja, a orar pelo pastor, pelos presbíteros, pelo irmão que está doente. Ensine isso a eles. Manhã e noite, pelo menos. O que é que compõe esse culto
no nosso lar? Primeiro, leitura diária da palavra e estudo sistemático das doutrinas. Então você pode ter, além da escritura, você pode ter um catecismo, né? Perguntas e respostas para o seu filho. Aí você diz, mas eu não sei comentar. Aí tem um comentário do catecismo. Você pode comprar o catecismo comentado. E aí, pai e mãe, você gasta um pouquinho de tempo lendo o comentário para ensinar os seus filhos, né? Mas por acaso o pai não está em casa. Quem deve liderar sempre é o pai. Mas se o pai não está em casa, na ausência do pai, a mãe ela vai tomar a frente. Né? Não é porque o pai não está em casa que não vai ter culto doméstico naquele determinado dia. Mas a mãe ela vai assumir, ela entra em ação e ela vai ali ensinar os seus filhos. Como há uso, né, da leitura e explicação, há uma posição do diretório de culto familiar a respeito disso. Como é que deve ser usada a escritura no culto familiar? Porque é um ponto muito tênue aqui entre aquilo que o pai tem autoridade e tem, né, não só pode, mas tem um dever de fazer isso, com o dever que é dado aos ministros. Então há uma posição do diretório a esse respeito, dizendo assim: o ofício de interpretar as escrituras sagradas é a parte da vocação ministerial, o qual ninguém, embora de outro modo qualificado, deveria atribuir a si mesmo em nenhum lugar, exceto aquele que é chamado para isso por Deus e por sua igreja. Entretanto, em cada família onde houver alguém que possa ler, as escrituras devem ser lidas ordinariamente para a família. E é recomendável que depois disso confiram e por meio da conferência, ele explica o que é conferência, conversas, façam bom uso do que foi lido e ouvido. Então ele vai citar depois, por exemplo, se um pecado foi claramente citado ali, então você vai tratar aquele pecado na sua família. Se há uma promessa, você vai tratar a promessa na sua família. Mas se há um texto obscuro, você não vai se aventurar, né, a interpretar um texto, dado que isso é parte do ministério do pastor, ministério público da palavra. Por isso que é sempre bom você estar com a escritura e um catecismo, a escritura e a confissão de fé, para você não invadir uma área que não é sua e acabar trazendo uma falsa doutrina para sua casa, né? Ou pelo menos, né, tomar a autoridade que é de outro. Então você lê e faz aquela leitura chamada leitura devocional, de aplicações simples e válidas para a sua casa, sem entrar nos pormenores. Também faz parte do culto doméstico a oração ao Senhor. Thomas Brooks diz assim: uma família sem oração é como uma casa sem telhado, aberta e exposta a todas as tempestades do céu. Uma família que não ora é uma casa sem telhado. Toda tempestade do céu entra nela. Há um texto lá em Jeremias, a gente está com um horário muito avançado, não tem como não ler. Jeremias 10, 25, que é dito que a casa que não tem oração, a casa que não faz menção ao nome de Deus, é uma casa que não lembra do nome de Deus. Então, se a sua casa é do Senhor e sua família confessa o cristianismo, a sua casa precisa fazer menção do nome de Deus em oração todos os dias. E cantar também pode ser uma dificuldade para a sua casa. Existe muita coisa boa para ser cantada, mas nada se compara com os salmos. Nada. Citação do livro do Dr. Joel Bick, mais uma vez, ele diz que o verbo cantar, né, no hebraico, zamar, é a raiz da palavra mismor, que é a palavra usada para salmos. Então, cantar é salmodiar. Existe uma ordem, eu não vou entrar aqui se só salmo, não só salmo, mas existe uma ordem clara na Escritura: salmodiai. E você precisa aprender a cantar os salmos para cantar com os seus filhos, porque esse é o inário do Espírito Santo. Deixa eu entrar numa situação que parece que está longe da gente, mas nem tanto assim. No diretório do culto familiar, aquele da Igreja da Escócia,
eles foram muito preocupados com a questão de cismas, ou seja, de divisões na igreja. Então, há um parágrafo que vai tratar sobre a intervenção de pessoas na sua casa. Ele diz assim: não permitam, prestem atenção nisso, que nenhum desocupado, não vocacionado, ou pessoa sem atividade, ou com pretexto de um chamamento, realizem culto nas famílias, visto que pessoas corrompidas com erros ou que procuram divisão podem estar prontos para penetrar sorrateiramente nas casas e cativar pessoas nécias e instáveis. Um dia, quando eu ainda estava em Recife, congregava na Igreja da Aliança, me lembro que o pastor Paulo contou uma história de um seminarista que tomava conta de uma congregação, acho que em Moreno. E esse seminarista, ele recebeu uma pessoa que vinha de uma igreja neopentecostal, e essa pessoa começou a ter grande influência sobre os irmãos daquela congregação. E começaram a ter ali um grupo de estudos, acho que era alguma coisa desse tipo. E nesse grupo de estudos, formou-se uma liderança. E a liderança era aquele sujeito. E quando o seminarista foi avaliar a situação, que foi tentar resolver o problema de uma liderança estar se formando e apresentando doutrinas contrárias ao Evangelho, não deu mais tempo. Cerca de 15 pessoas saíram daquela congregação com aquele sujeito. Então, preventivamente, irmãos, quando nós estivermos falando de culto doméstico, não é reunião na casa da irmã fulana de tal, isso está errado. Isso é uma prática da nossa cidade. Nossa cidade, especialmente, tem essa prática de você ir para a casa da irmã fulana para o culto. Não, o culto é dela. Ninguém invade o culto do outro. Sabe por quê? Porque quando você tem 2, 3 famílias juntas ali, você naturalmente vai se criar uma liderança. E aí você sorrateiramente, como ele está dizendo aqui, está minando o ministério pastoral daquela igreja. Quantas divisões não surgiram de um culto doméstico na casa da irmã fulana de tal? Inúmeros. Agora, os que são admitidos no culto familiar, um cuidado especial deve ser tomado a fim de que cada família se reúna sozinha para o culto familiar. Não que se trate de pessoas não requerendo, convidando, nem admitindo membros de outras famílias. A menos que se trate de pessoas hospedadas, ou que participem da mesa da família, ou que se encontrem com eles em alguma ocasião legítima. Ou seja, está hospedado na sua casa, ou uma pessoa que mora na sua casa, então isso faz parte do culto familiar. Não, isso é uma eventualidade, mas via de regra, somente aqueles que fazem parte da nossa própria casa. Ele diz mais um pouco aqui: devem ser reprovadas por tenderem a ser um empecilho ao exercício espiritual de cada família por si mesma, por serem prejudiciais ao ministério público, não da justiça, o ministério público da palavra, por afastar as famílias das suas congregações e, com o decorrer do tempo, de toda a igreja. Uma outra inversão da nossa cidade são chamados encontros de jovens, de casais. Você já percebeu que eles têm uma liderança própria, uma liturgia própria, um modo de viver próprio? E aqui parece que é evangelismo, mas o que acontece com essas pessoas que vivem de encontro é que a maioria são desigrejados. Eles estão trabalhando para a igreja, entre aspas, mas na verdade eles não vão para a igreja, porque todo final de semana tem um encontro. Como é que vai para a igreja? Então, esse cuidado aqui, que parece algum tipo de radicalismo, isso aqui é preventivo, é sabedoria, bom senso cristão que Deus deu aos nossos pais na fé. Esse culto público deve sim ser feito também nos dias do Senhor. Brian Shertley, que tem um artigo falando sobre isso, ele diz assim: as refeições e no intervalo dos deveres, nossa fala sempre deveria ser, mas especialmente no dia do Senhor, temperada
com sal. No dia do Senhor, você vai poder usar o sermão da manhã como assunto para um culto depois do almoço. Você pode usar, né, a aula da escola dominical para tratar com seus filhos. Ou seja, é um dia que não é para o descanso, para você dormir a tarde inteira. Né? O pessoal pega isso e vai embora. É um dia para você descansar das suas atividades e se dedicar nas coisas do Senhor. Então, na hora da instrução, né, você precisa ser carinhoso e atencioso. O livro de Provérbios, quando vai falar sobre a instrução aos filhos, sempre que ele vai se dirigir ao leitor, ele diz: filho meu. É um pai instruindo os seus filhos. Então, quando você vai instruir sua casa, né, não é com grosseria, não é com raiva. Porque o seu filho foi desobediente há pouco tempo, aí você, quando chega no culto, você desconta com raiva, mostrando a lei, dizendo que ele é um rebelde. Você também é. O culto público é um lugar de instrução carinhosa e atenciosa. Você vai ensinar o seu filho. Se ele pecou, você vai mostrar na lei. E você vai fazer ele confessar o seu pecado. E você, assim como Deus, vai perdoar o seu filho. Nas orações, sejamos breves, irmãos. Orações de 5, 8, 10 minutos. Isso não tem sentido na sua casa. Orações curtas. Orações com propósito. Não uma oração que você fala, parece que você, né, incorporou outra pessoa. O sujeito muda até a voz para falar na oração. Muda o vocabulário. Seu filho vai pensar que quando você fala com Deus, é com ser tão alto, que você tem que mudar até a voz. Fale de maneira simples. Não mude o tom de sua voz. Fale como você fala sempre. Seja direto. Ensine seus filhos como orar. Porque a oração é falar com Deus. Com reverência, é verdade. Mas com simplicidade e brevidade. Não acho que Deus precisa ser ensinado na oração. Joel Bick diz assim: ensine de olhos abertos, ore de olhos fechados. Oração não é o momento de você doutrinar a sua casa. É o momento de você falar com o Senhor. Diversifique, confesse, peça, clame, tenha um momento de ação de graça. Explique à sua família que orar não é aquela repetição de sempre, porque isso é reza. Você precisa sempre diversificar o motivo de oração. E por fim, ore. Ore pelo culto doméstico. Terminou de fazer o culto com seus filhos. E você vai voltar para a sua cama antes de dormir. Ore para que aquele culto tenha efeito na vida dos seus filhos. Você pode fazer de tudo, irmãos. Tudo certinho. Mas se o Espírito Santo de Deus não usar aquilo, é mero ritual. Nos encaminhando para o fim, aquelas objeções que a gente sempre levanta, né? Trabalho demais, não tenho tempo para nada. Os homens que são mais atarefados no mundo têm muito mais coisa para fazer do que você, e eles são eficazes no que fazem. Só que nenhum deles, ou pelo menos a grande maioria deles, não tem como atividade o culto doméstico. E eles acham que essas outras atividades são dignas de grande atenção. Então, irmãos, vou adiantar a segunda objeção, que é quando você diz assim: os horários não batem. Não tem isso hoje, né? É porque meu filho sai de 7 da manhã, eu saio de 8, minha esposa sai de 10, e aí ninguém se encontra. Acorda todo mundo de 5, de 6. Mas tem que ter um horário que está todo mundo em casa. A sua filha faz aula de inglês, balé, e depois tem educação física. O que é mais importante na sua casa? Você vai ter que cortar algumas coisas que seu filho faz, para que em um momento tenha e você sentar com seu filho, poder adorar o Senhor. Todo mundo tem um horário diferente, alguém vai ter que cortar alguma atividade para ir para o culto doméstico. Chego cansado, estou sem força. Nós sabemos o que é isso, irmãos. Todos aqui que são trabalhadores sabem o que é isso. O Dr. Joel Bick diz assim:
Se Jesus não estava muito cansado ao ponto de morrer por você, você não deveria ficar muito cansado para viver para Ele. Pior de todas as objeções: meu cônjuge não é crente. Aí complica. Primeiro, não case com descrentes. Mas você se converteu e seu cônjuge não, e aí você vai ter que resolver esse problema agora. O primeiro passo é tentar convidá-lo para participar. Se ele não quer participar, então você chama seus filhos. E você, independentemente do seu marido ou da sua esposa, você vai colocar, né, dentro da sua casa o Evangelho. Ele cita também aqui que a possibilidade até de você chamar um pastor da igreja para ensinar, porque dado que é algo que é mais focado no homem, se a mulher tem dificuldade, chame o pastor da igreja. Não sabe liderar o culto doméstico? Vocês têm 3 presbíteros aqui na igreja? Me chame! Chame os presbíteros para a sua casa, nós não dividimos. A gente vai para a sua casa lhe ensinar a fazer o culto doméstico. Não tem desculpa, irmãos. Não há desculpa. É simples, peça para o seu pastor lhe ensinar. Porque você nunca vai ver sua casa orando bem ao Senhor, sabendo discernir bem as questões desse mundo. Você jamais pode esperar que sua filha seja uma mulher piedosa, seu filho seja um homem santo, se você não colocar em prática aquilo que o Senhor manda, não só no dia do Senhor, mas todos os dias da sua vida. Nosso Deus não é o Deus de um dia, é um Deus de uma vida. É o Deus de uma vida. A adoração particular vai te levar para a adoração pública. Lembrando sempre, a Escritura sempre nos lembra, né? O homem é o sacerdote do seu lar. Vai recair também para a mulher, para a mãe, mas não se compara marido, homem, a responsabilidade que você tem. Também a responsabilidade dos pastores, citando Lucas, né, que escreveu, mas Paulo que falou, que nunca deixou de pregar todo o conselho de Deus, não só publicamente, mas de casa em casa. Citação do último texto, quando ainda na história de Abraão, Gênesis 18, verso 19, diz assim: porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Para que coloque a tua casa em ordem e pratique a justiça e o juízo do Senhor. Deus nos ajude, irmãos, a cumprirmos como homens, como mulheres de Deus, a nossa missão de trazer Cristo para a nossa casa diariamente. Amém.